Aqui alguns modelos fabricantes que eu trouxe, tá? O logo da Siemens é um dos mais famosos, mais conhecidos. De repente alguém já trabalhou com ele, eu não sei se alguém aqui, depois eu posso até perguntar se alguém já teve a oportunidade de trabalhar já com o PLC em si, né? Um modelo bem interessante, tá? Esse aqui tem 8 entradas e 4 saídas, muito bom de trabalhar. Tem bastante material sobre ele na internet, manual para você poder trabalhar, enfim, tem muita coisa. A própria Siemens disponibiliza bastante coisa sobre ele. Tem um aqui da Eton também bem interessante. Ele é um PLC até expansível aí também, bastante utilizado também nas indústrias, tá? O Click 02 da VEG, que é um modelo aí também que muito utilizado, o pessoal usa muito aqui. Pelo menos aqui na região é bem utilizado, aqui na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, tem muita indústria. O pessoal utiliza muito equipamento VEG, tá? Utiliza muito Siemens também, muito Alan Bradley, enfim. Mas o VEG é bem utilizado aqui, tá? Esse aí também você tem ali, você tem no caso 6 entradas, tem entrada analógica também. Então assim, ele é bem interessante também, você pode expandir ele, colocar mais saídas, ele é bem interessante, bem tranquilo de mexer. Esse aqui é um dos modelos que eu falei que você consegue programar ele até pelo próprio painel dele, ó. Vocês veem ali que no painel dele tem ali ladder. Você escolhe, por exemplo, programação ladder e faz a programação dele lá no próprio painel dele. É um pouco mais trabalhoso do que você pegar um terminal e programar, mas você consegue fazer. Tá? Aqui uma classificação em relação aos PLCs, sabe? Em função da capacidade dos PLCs. Tá? Então a gente tem um PLC classificado como nano e micro PLC. Ele é um PLC de até 16 pontos de I/O, com apenas um módulo e 512 passos de memória. Já o PLC de médio porte é um PLC até 256 pontos de I/O, tá? Entradas e saídas, digitais e analógicos, com um módulo único também e até 2048 passos de memória. Ou seja, é um PLC um pouco mais robusto aí, né? Então o primeiro é mais pequenos processos, pequenas aplicações, até mesmo uso residencial, uso didático, né? Aqueles nano e micro. Esse segundo aqui, você pode encaixar ele, por exemplo, em indústrias de médio e até grande porte. Dependendo da empresa, ela pode controlar só apenas uma parte do processo e utilizar um de médio porte. E nas empresas de grande porte, naturalmente, com um processo mais complexo, você tem um PLC de grande porte, que tem quantidade de pontos de I/O escalável, ou seja, você pode aumentar de acordo com a sua necessidade, igual eu comentei. Você aumenta, por exemplo, só os cartões, né, de entrada e saída. Eles são geralmente construídos em racks, tá? Racks são os painéis onde você encaixa os PLCs e seus módulos, tá? E pode apresentar uma ou mais CPUs. Ou seja, e a quantidade de memória também é escalável, vai depender de quanto você quer colocar no seu processo. Essa uma ou mais CPUs aí pode ser a distribuição em várias CPUs aí num processo muito grande, tá? Então esses de grande porte, você tem a possibilidade de comunicação entre eles, você tem a possibilidade de utilização de remotas, que a gente fala, que é em alguns pontos mais distantes do processo, você coloca, por exemplo, só cartões de entrada e saída, de acordo com o que você quer programar. Você coloca uma fonte de alimentação, obviamente, para o seu sistema funcionar, e um cartãozinho de comunicação, que esse cartãozinho vai fazer o quê? Vai pegar um sinal de rede, vai mandar no outro ponto, onde você tem a sua CPU, que efetivamente vai controlar tudo isso, tá? Então, assim, existe essa possibilidade de remotas, tá? Então, aí para PLCs de grande porte. Aí no meio desse caminho tem a comunicação, pode ser feita também por fibra ótica, é um negócio que eu até comentei na aula passada. Existem os conversores de mídia, porque quando a distância é muito grande assim, para você diminuir essa atenuação de sinal, o pessoal instala esses conversores de mídia, que basicamente seria o quê? Pegar esse sinal que está sendo trafegado, protocolo TCP/IP, por exemplo, mais um cabo de rede, por exemplo, aqueles cabos UTP, e transformar esse sinal em um sinal de fibra ótica para ser transmitido mais rapidamente, uma distância muito grande, e depois, obviamente, na outra parte, ele faz o contrário, ele pega esse sinal de fibra ótica e converte para um sinal de comunicação ali do TCP/IP com os cabos de rede, tá? Então, assim, é bem interessante, é uma aplicação bem grande, mas existe muito aí nas indústrias de grande porte, tá? Então, essa classificação que vocês podem ouvir por aí, tá? Uma classificação bem interessante também dos PLCs, tá? Aqui um exemplo de um nano, obviamente aquele ali à esquerda, né? O central, um de médio porte e aqui um de grande porte, onde você tem aqui os slots, tá? Esse espaço onde a gente encaixa os cartões a gente chama de slot, tá? Que é onde você encaixa seus cartões de entrada ou saída, né? Ou alguns outros tipos de cartões também que podem ser incorporados. Os componentes básicos
do CLP são os modos de entrada e saída, o processador que está embutido no dispositivo, tá? Quando a gente fala I/O aqui, até anteriormente está ali, entrada e saída. Que entrada é input, saída é output, né? Então, se você ouvir I/O, então é entrada e saída, só para ficar a gente aí acostumando também com o vocabulário desse mundo nosso aí de automação, tá? Processador é memória de programa supervisor, a memória de usuário, que são diferentes, tá? E a memória de dados, tudo isso embutido no equipamento, tá? Isso é transparente, a gente não vê, né? Obviamente isso, né? A gente só vê os slots para você encaixar os cartões de entrada e saída quando é expansivo. Se não for expansivo, igual aqueles modelos de nano, micro e nano, por exemplo, você já tem só os bornes de ligação, né? Então ele é fixo, por exemplo, ele tem 4 saídas, você não tem como expandir. Aí você vê isso lá no seu equipamento. E essa outra parte toda ela é transparente, você não consegue visualizar, isso fica dentro do circuito integrado, da placa-mãe do seu sistema lá, tá? Do PLC. A fonte de alimentação, obviamente, para que o circuito funcione, né? E alimente todo o sistema mesmo. Algumas luzes indicadoras, dependendo do tipo do CLP, tá? Alguns apresentam algum erro, tá? Então, de repente, teve erro de comunicação, quando você tem uma comunicação com outros CLPs, com outros CPUs. Tem algum erro de programa mesmo. Tem alguns que tem indicação de rodando o programa, então está no modo de execução, está no modo de programação, então eles indicam lá no painel, tá? Vai depender do modelo também. O terminal de programação pode estar embutido no próprio equipamento ou não, vai depender do modelo, tá? Então basicamente é isso. Falando sobre os pontos de entrada, então a gente falou aqui de pontos de entrada, a própria CPU e pontos de saída. Então o ponto de entrada, os cartões de entrada, é cada sinal recebido pelo CLP a partir de dispositivos ou componentes externos, ou seja, podem ser digitais, discretos, né? Digital e discreto é a mesma coisa, ou analógicos. O que vai acontecer? As entradas digitais são aquelas entradas de 2 estados, tá, gente? Então só ligado ou desligado, só chega essa informação numa entrada digital, tá? Então se a entrada digital ela só reconhece nível 0 ou nível 1, ou ligado ou desligado, tá? Então não tem variação de valor aí. Já os analógicos não, ele reconhece em vários estados aí. Dependendo do número de bits do seu conversor AD, a resolução do seu conversor, né? Ele vai reconhecer mais ou menos valores, né? Então, quanto maior a resolução, maior faixa de valores, maior sensibilidade ele tem. Menor resolução, ele tem uma menor sensibilidade. Então, sinal de entrada digital, ligado ou desligado. A gente chama de on-off, né? On é ligado, off é desligado. A gente chama também de controle discreto, digital, então tem toda essa nomenclatura. E o analógico são os valores que variam de 0 a 100%, por exemplo. Então pode variar qualquer valor nessa faixa de 0 a 100%, tá? Então aqui a gente tem uma botoeira, tá? E aqui a gente tem também um termostato, né? Então a gente tem esses sinais aí, eles podem atuar nas entradas do PLC. Os pontos de saída são semelhantes, obviamente, só que são o que resultam da programação. Então, cada sinal produzido pelo CLP para acionar dispositivos ou componentes, ou seja, leu as entradas, dependendo da programação, vai atuar nas saídas. Então, ele vai acionar dispositivos ou componentes do sistema, que a gente chama de atuador, tá? Então, ele vai atuar no seu processo, e a atuação é feita através de um sinal de saída do CLP. Da mesma forma, podem ser digitais ou discretos, vai depender do que você está trabalhando, tá? Os digitais, a gente tem como exemplo bem simples, lâmpadas, relés, transistores, contatores, então enfim, são sinais aí que recebem só um sinal de ligado ou desligado, não tem variação de valor, tá? Então só tem 2 estágios aí. E os analógicos podem ser, por exemplo, você pode pegar válvulas proporcionais de processo, válvula para controlar o nível de algum tanque, então ela pode variar de 0 a 100%, então uma saída de CLP analógica pode controlar uma válvula. Por exemplo, pode ser em função de um valor de entrada, por exemplo, de um sensor de nível. Por exemplo, o sensor de nível está indicando lá tanto percentual de nível de um tanque, então se está muito baixo ele vai mandar abrir a válvula. Então o PLC é feita uma programação dentro dele lá internamente. Se esse nível está muito baixo, ele vai mandar abrir a válvula, por exemplo, o nível aumentar. Aí o nível está aumentando demais, ele entende lá dentro da programação e manda já fechar um pouco mais a válvula. Então é essa forma aí que funciona, tá? Que pode ser utilizado esse controle de saída também, tá? Aqui uns outros exemplos também de acionamento, tá? De saídas. Bobina de um contator, por exemplo, uma válvula solenoide, enfim. Depende muito do que você está trabalhando.
como funcionam as memórias, tá, do CLP. Isso aqui são conceitos aí, todo mundo já conhece de eletrônica, tá? Você tem a memória volátil e não volátil, obviamente. Essas memórias fazem uso dentro de um CLP, que é um sistema eletrônico, né? Então, em resumo, só para todo mundo entender, a memória volátil é aquela memória em que você armazena informações, mas a partir do momento que você desenergiza o sistema, você perde essas informações. Por isso o nome dela é volátil, né? Ou seja, ela se perde. E a não volátil, que é o caso das memórias ROM, né? Da família ROM, ROM, são as memórias que ficam armazenadas, as informações mesmo quando se desligam. Por exemplo, trazendo para o mundo da informática, enquanto seu computador está funcionando, ele carrega o sistema operacional na memória RAM. Ou seja, enquanto está energizado, seu sistema operacional está carregado na memória RAM. Só que, obviamente, ele está armazenado em algum lugar. E esse armazenamento está na memória ROM dele, que no caso é o HD do computador, né? Então isso está armazenado dentro do seu computador na memória ROM. Ou seja, quando você desliga o seu computador e energiza ele de novo, seu sistema é carregado. Ele está armazenado na memória ROM, né? No caso do HD. Se não tivesse, toda vez você teria que instalar o sistema operacional toda vez que você fosse ligar o computador. Então não é interessante. Obviamente, aí tem as diferenças. A sua memória RAM, por ser volátil, ela é mais rápida, tá? E a memória ROM já não é tão rápida, então vai depender muito da sua utilização, tá? Então, só para que todo mundo entenda basicamente como funcionam essas memórias, tá? A memória do programa supervisor, ela armazena o programa supervisor do CLP, não podendo ser modificado pelo usuário. Ela é do tipo PROM, EPROM e E2PROM, tá? Então é a memória do CLP mesmo, ou seja, a memória ali do funcionamento básico do CLP, ou seja, o que ele tem de informação. Não, os meus contatos fechados vão ser assim, 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 eu tenho que programar, se alguém quiser programar, tem que ativar essa e essas saídas, então é a memória interna dele. Nem a gente tem acesso a ela quando a gente vai programar, tá? Então, é uma programação que é feita lá na fábrica. O pessoal programa o básico para você poder ir lá depois e alterar algumas configurações, pelo menos temporariamente, tá? Então essa memória não é modificada. Já a memória do usuário armazena o programa do usuário com a lógica de operação do CLP. Ela pode ser do tipo RAM, E2PROM ou então a flash EPROM, que é uma memória um pouco mais rápida, tá? Então o programa do usuário ele é o programa que você efetivamente fez lá no seu sistema, tá? Então esse sim você consegue trabalhar com ele. As memórias de dados armazenam valores do programa do usuário, com valores de temporizadores, contadores, código de erro e senha, bem como a imagem das entradas e saídas do CLP. É aquela história, quando ele está no ciclo dele lá de funcionamento, ele tem a imagem das entradas e a imagem das saídas, ou seja, isso aí está na memória de dados do CLP, tá? Então, a gente tem esses 3 tipos de memórias aí inicialmente. Então, essa memória de dados é a memória do funcionamento mesmo do CLP, tá, gente? Então, esse tipo de memória, ela é que armazena os valores enquanto o CLP está funcionando. Ou seja, valores de temporizadores, contadores estão registrados e tudo que está acontecendo no seu sistema, as imagens de entrada e saída estão sendo armazenadas na memória de dados, tá? Beleza, mas aí o que acontece? Você tem memória, você tem dispositivo, você tem sua CPU, mas você tem que ir lá e programar o PLC efetivamente. E como que isso é feito? Para programar o CLP, a gente tem aí diversas linguagens, tá? Então a gente tem aí, de acordo com a norma EC 6131-3, você tem a lista de instruções, você tem o texto estruturado, você tem a linguagem ladder, você tem diagrama de blocos de funções e diagrama funcional sequencial, tá? Então assim, são 5 tipos de linguagens disponíveis para você programar o seu equipamento. Obviamente, de acordo com o processo, algumas são mais indicadas, outras nem tanto, tá? Vai depender muito do que você está fazendo. Só que a mais largamente utilizada é a própria linguagem ladder, tá? Se a gente vai entrar em mais detalhes da linguagem ladder agora, então as outras, se der tempo, a gente vai conseguir ver sim alguns detalhes interessantes delas, mas a linguagem ladder é a mais utilizada, tá? Ela tem algumas facilidades, então por isso essa utilização dela pelo pessoal, esse maior conhecimento da linguagem ladder, tá? Ela é mais famosa, vamos dizer assim, tá? Mas nada impede a gente trabalhar com as outras linguagens também, que são bem interessantes também, tá? Então a lógica ladder é uma lógica que é auxílio gráfico para a programação de CLPs, ou seja, é a forma gráfica de você programar. Para você atuar nas entradas e saídas, você tem uma forma gráfica de comunicar com o PLC, né? Então é uma forma mais intuitiva de você trabalhar com ele.
Ela é baseada em esquemas elétricos de circuitos com relés, tá? Então, para quem já sabe programar e fazer acionamentos eletroeletrônicos, toda aquela parte de contatos abertos, fechados, contato auxiliar, então tudo aquilo, botoeiras, enfim, tudo aquilo ajuda na hora de você entender a parte de ladder, tá? Então isso aí também tem essa facilidade. As funções lógicas são representadas por contatos e bobinas, igual eu falei, quem já tem o conhecimento anterior vai entender mais facilmente, quem não tem também a gente mostra como é que funciona, tá? Ela não foi originalmente criada para PLCs, tá? Então ela foi criada anteriormente com outro intuito, mas aí o pessoal começou a utilizar elas para PLC devido à facilidade de programar, tá? Deixa eu só passar aqui, beleza. Ela foi criada geralmente para PLCs, mas hoje em dia é utilizada exclusivamente para programação de CLPs, tá? Ela tem uma fase de interpretação dos programas, ou seja, você entendendo um pouco lógica de contato, você consegue entender como é que funciona a programação de um CLP através da linguagem ladder, tá? Ela não exige grande quantidade de estudo e treinamento. Vocês vão ver que tem o que? Basicamente, contato aberto, fechado, bobinas de acionamento, aí vai entrar alguma coisa de temporização, contador, enfim, mas assim, muito mais do que isso a gente não precisa tá vendo, tá? Então assim, é bem simples mesmo de programar.